Isso existe para poder vender os seus equipamentos. Eu não estou a falar de nada de ilegítimo, não é nada disso. Não, mas eu digo-lhe que é utopia. Eu digo que isso é utopia e que não é a realidade. Porque, eu vou dizer, olha, primeiro que tudo, somos os dois, com certeza, pessoas profissionalmente sérias e, portanto, eu não sou irrealista. E eu digo-lhe logo, quem não tem dinheiro não faz coisas. Sim. Primeiro que tudo. Certo. Não é? E, portanto, isso aí tira logo muita coisa. Depois, o TGV tem uma parte de infraestrutura e tem outra parte da operação. Sim, agora, porquê continua mesmo na mesma linha do aeroporto? Nós não havemos de ser nunca alguém se não estivermos inseridos plenamente na Europa e no mundo. Nós somos falecida a definição das redes europeias. O nosso objetivo, com dinheiro atribuído. O nosso objetivo é, inseridos na Europa, virarmos para os dois mundos que a gente conhece. Sim. Os Brasilos e as Áfricas, pelo menos. Sim. E depois, mais tarde, as Américas e tudo, porque nós temos jeito para isso e é a nossa aptidão. Inseridos na Europa. Ou seja, temos que estar intrinsecamente ligados com a Europa. E mais, temos que estar ligados com a Europa de uma maneira que não seja a Espanha a determinar a nossa dependência. Se há uma ligação que não pode, qualquer país moderno não pode deixar de ter, que é a ligação aérea. A ligação aérea é uma ligação que continua em crescimento, mas já está limitada, porque ainda não vieram os chineses e os indianos e ela já está com alguns problemas, porque o espaço aéreo é limitado e vai-se limitar. A única alternativa para transporte de massas, que é um dos grandes desafios do futuro, é o transporte ferroviário, e por isso é que ele renasceu. A Siemens está com encomendas, e não é só a Siemens e os nossos concorrentes, com carteiras enormemente cheias, com 2 e 3 anos de faturações anuais. Para outros países, para o mundo, e nomeadamente a Europa está a investir. E o transporte ferroviário, que foi o primeiro a ser operativamente rentável, foi a alta velocidade. E por isso é que eu digo, eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso futuro é só ligado à Europa, não tenho dúvida nenhuma que se eu tivesse as rédeas neste país, eu faria já um aeroporto, porque o poderia financiar fora, e desde já meto sem ter a autoridade para isso, esses dinheiros à disposição, e sei que ele vem, e não sou só eu, são mais firmas, mas na mesma eu metia na lista de espera e na linha a parte da alta velocidade, porque o transporte ferroviário é inevitável para complemento e a alta velocidade é o mais lucrativo de todo e é o mais... mas o lucrativo é isso que me surpreende. Em Espanha não é lucrativo, em França só numa ou duas linhas... Pois, mas são essas depois que a gente tem que criar. Está bom, mas nós também só íamos fazer 2, por isso também não tem. Agora, porquê é que é utópico que os nossos políticos e as nossas empresas estejam muito preocupadas com isso? A parte circulante, nos 7 bilhões que tinham aquelas 2 linhas, mais ou menos, eu nunca sou muito, a mim nunca me preocupei muito de ser muito específico com números, eu gosto de direções e, portanto, posso estar aqui a dizer, mas, grosso modo, 7 bilhões, 8% é o material circulante. Estamos a falar de 400 ou 500 milhões. A Siemens tem 10 bilhões em carteira, não se vai preocupar. A Siemens Mundial, e muito menos a senhora Merkel, com estes 400 ou 50, até porque os tinha que partilhar e concorrer, quer com a Bombardier, quer com a Alstom, como outras que possam aparecer. Portanto, não vão perder por isso. O que não quer dizer que não digam que suportam infraestruturas, o que não quer dizer que se aparecer e que se for decidido, a Siemens não apareça lá com a maior força possível. Agora, digo-lhe, não sou eu que participo nas decisões, nem é isso que vai alterar a nossa posição aqui. Então, portanto, o que o senhor me está a dizer, por outras palavras, é o seguinte: vocês jornalistas e os políticos e muitos empresários estão muito ligados à conjuntura. Agora não há dinheiro e já toda a gente diz que isso não se pode fazer. Claro. E o senhor assume o papel de vir aqui dizer não, eu estou a olhar para os 10, 15 anos que aí vêm e vocês estão a fazer um erro de não pensar já nisto. É essa a sua mensagem. Que eu punha? Já tem até um nome. São linhas de alta prestação. E porquê? Isto até tive que trazer aqui escritinho, porque já são... Peço que seja breve na explicação. Cumprir os compromissos políticos assumidos, por isso é que nós ainda falamos numa transformação,
garantir a interoperabilidade europeia, e isso acho que está na cabeça das pessoas. Sim, sim. A vitória europeia é fundamental para nós nos livrarmos dos bottlenecks do país vizinho. Sim. E a compatibilidade do projeto atual com o futuro. E isso é que devia estar na cabeça das pessoas, porque eu não lhe digo, esse não digo que ponho... Eu percebo a sua lógica, mas como é que consegue estar aqui a falar nisto, e eu estou a ouvi-lo com todo o interesse, numa Europa... Sem dinheiro. Não, agora já estou, isso já falámos, numa Europa aflita com uma crise da sua moeda, e enfim, eu volto a dizer, os Estados Unidos têm uma crise maior da sua moeda, não o querem reconhecer, isso é outra história, mas a Europa com uma crise da sua moeda e com uma crise de entendimento sobre a maneira de estar a... Exato. Agora, nós estivemos no outro dia numa discussão e falámos sobre um programa para 2020. Sim. O espanto de pessoas de tanta sabedoria, exame sobre 2020. De tanta sabedoria que lá estavam. Não podemos fazer previsões. Quando a mim... Podemos. Não, mas quando a mim não me passa pela cabeça viver na minha vida, na vida da Siemens ou na vida de um país, sem pensar de 10 ou 20 anos. Os chineses planeiam há 50 anos. E os de Singapura, qualquer político, não pensa a menos de 20. Nós aqui nas Siemens pensamos a 10 mas eles têm outros argumentos e outros instrumentos. Não estão sujeitos a votações nem aos ciclos da democracia, com estes ciclos de 4 anos. Claro, mas isso foi uma das coisas... Agora vou fazer-lhe uma pergunta que fica na fronteira da irritação de alguns espectadores. Esses ciclos não provocam uma disfunção económica no sentido de não se poder... Esses ciclos democráticos de 4 anos não provocam essa disfunção económica no sentido de coartar o planeamento a mais longo prazo? Claro. Provocam, é um dos problemas que tem a democracia europeia, mas que está a ser compensada de 2 modos. Primeiro, países mais a sérios, mesmo aqui o nosso país vizinho, nos tempos mais antigos, não metem projetos estruturais em lutas políticas. Reúnem-se e transferem. Não é o caso de Portugal, antes pelo contrário. Até e mais ínfimo pormenor. Assim que se vem discutir uma coisa na praça pública, são opiniões das pessoas mais dotas e mais sábias que às vezes me fazem subir os cabelos. Desculpe, esta é uma delas. Quando alguém muito doto, que eu respeito muito, dizia que fazer um TGV... Há outras razões para não se fazer agora e de outra maneira, e disso tudo. Porque já devíamos ter começado há 20 anos, não é? E pode ser que se faça daqui a outros anos. Mas para não se fazer era porque não havia valor acrescentado nacional. Sabe, a parte de mecânica importada chega a 10%. O resto é construção civil, ferro e cobre. E agora até com as novas minas de ferro e as de cobre atuais que nós temos, até isso podia ser daqui. Transformação na Europa e depois Exato, mas até isso podia ser daqui. Agora, são 90, 85% de ainda em relação ao ponto anterior, quem não tem dinheiro não tem vícios. Ainda em relação ao ponto anterior, de pôr tudo à discussão, ao contrário da Espanha e de outros países, em que há um entendimento... Não se põe à discussão. Diga uma coisa, o senhor tem orgulho de ser português? Tenho. Defende a nossa bandeira nas discussões dentro do seu grupo e na Alemanha? Defendo, mas sempre com a seriedade profissional, porque senão de outra maneira não podia. Mas lá nessas conversas reconhece esta nossa tendência para discutir tudo e quase ninguém se entender. Que onde há sucesso normalmente é colmatada pela ação. Pela ação de quem... Pela decisão. Quem tapa os ouvidos e vai em frente e trabalha. Não, quem ouve os outros, escolhe o melhor e eu não tomo nenhuma, já por prática, praticamente não tomo nenhuma decisão na nossa empresa sem ser em grêmio. E não é porque eu não saiba, é porque eu quero envolver as pessoas. Mas toma a decisão. Ou tomamos a decisão. Mas há um momento para pensar e um momento para decidir. Claro. E há pessoas, nós temos aqui outra falha também. Os nossos senadores, ainda hoje e noutros dias, deram as suas opiniões e dão sempre, são pessoas ótimas para dar opiniões. Mas não são os que têm que fazer, nem são os que têm que ter a visão, porque eles já fizeram, eles já viveram. Agora, são os que têm que aconselhar, mas aconselhar nos devidos sítios. Não têm que sugerir o que se vai fazer, nem o que se vai fazer. Têm que aconselhar e depois tem que haver outros que digam, nós é que vamos fazer, porque
A legitimação tem que ser daqueles que têm que fazer, que têm que viver o futuro. O senhor considera-se um homem da ação, nessa linha do que está a dizer? Só da ação. E considera alguma vez exercer a sua ação em cargos políticos? Já muitas vezes me perguntaram, eu não acho é que a política tenha ainda, como é que eu hei de dizer isto sem ofender ninguém, não está a ser dignificada o seu exercício. E na altura em que eu poderia dar um contributo para isso. Eu posso dar, não, eu tenho dado. Sim. Eu dou o contributo. Não, quando pergunta é no sentido de ser funções públicas. Não, enquanto tiver que... Primeiro, para já uma coisa, enquanto eu tiver que sustentar uma família e tiver filhos a estudar, eu não posso. Porque os nossos políticos, ao contrário do que as pessoas dizem, não ganham o que deviam ganhar. Deviam ganhar mais? Nós devíamos ter 5 vezes menos políticos e ganhassem 5 vezes mais. Essa seria a minha receita. Por que razão? É importante ouvir isso. Por que razão? Porque se eles estão a exercer cargos de uma responsabilidade enorme e de uma dignidade que tem que ser grande, nós temos que lhe dar as condições. E eu presenciei amigos de vários lados que tiveram que abandonar a meio do percurso porque estão no auge das suas obrigações e o salário não dava. Portanto, os políticos portugueses são mal pagos. São mal pagos. A Singapura... E se fossem bem pagos, atrair-se são mal pagos, mas são demais. Atrairíamos competência e responsabilidade. E tem a garantia que, por serem mais bem pagos, atrair-se só competência? Podia-se exigir responsabilidade. E assim não se exige. Hoje, explique-me uma coisa que eu nunca percebi. Porquê é que nós, nas empresas e na vida do mundo, temos que fazer duas coisas? Primeiro, ser responsáveis por aquilo que apresentamos e temos a obrigação de dizer a verdade para o melhor daquilo que conhecemos. Sim. Eu, na nossa empresa, se eu por acaso esconder algum número, eu sou posto na rua com justa causa. Portanto, nunca o fará. Nunca o farei. Mas há pessoas que fazem e nós tomamos as ações. Porquê é que os políticos que estão numa situação muito mais importante não terão que fazer isso? Eu não digo que eles têm todos que ter muita capacidade ou ser bom naquilo que fazem. Agora, têm que ter a obrigação que nós temos na sociedade. O senhor considera-se um analista político? Não. Nunca deu uma entrevista política? Eu não sou um político, mas sou um homem prático, pragmático e do mundo, e felizmente, por ação própria, eu sempre quis ter contacto com o melhor que há no mundo. Nunca deu uma entrevista política? Política não. Já reparou que acabou de dar uma entrevista puramente política? Não, eu estou a dar uma entrevista ligada àquilo que acho que o país precisa. Volto a dizer, acabou de dar uma entrevista puramente política, que eu muito apreciei. Muito obrigado, Carlos Melo. Nada. E ainda uma sugestão de leitura, A Europa Federal e a Quarta República Portuguesa, um título de um livro escrito por António Covão. O futuro das relações entre Portugal e a União Europeia é da editora Colibri. Muito obrigado pela atenção, boa noite, até quarta-feira.